Vocês riem porque tem gente falando no fundo. Ô, Gabriel. Pessoal, então vamos lá. Peço por favor que desliguem os microfones, tá? Então vamos iniciar nossa aula. Hoje nós vamos ver matéria nova, nós vamos ver o método da soma e produto. Para que vai servir isso, professor? Isso vai servir para a gente resolver equações quadráticas de uma maneira mais rápida e fácil. Certo? Então vamos lá, meus queridos. Que legal. Acabaram de mandar uma figurinha aqui da Maria Bolacha. Vou salvar. Esse eu não posso perder. Obrigado. Então, pessoal. Eu já sabia que o Alisson já ficou com ela. Não, tá louco. Mentira, ele fala isso. Então, Ô, Donato, você fez... Mandaram onde, Juninho? então vamos lá. Desliga o microfone novamente. Isso. Vamos voltar, né? Então, pessoal. Primeira coisa. Então, vamos ver como funciona isso, né? Eu esqueci de tirar esse título, pessoal, mas ignorem, tá? Correção de exercício aqui. Que eu usei a apresentação da última aula e eu esqueci de tirar o título. Então, ignorem isso daqui. Muito bem. Então, pessoal, vamos considerar a equação x ao quadrado menos 5x mais 6 igual a zero. Então, vamos ver algumas coisas sobre essa equação aqui. Então, pessoal, se nós calcularmos as raízes dela por meio de Bhaskara, como vocês já sabem, a gente já viu, o que acontece? Nós temos coeficiente a igual a 1, b igual a menos 5, c igual a 6. Né? Então, delta é igual a b ao quadrado menos 4ac. Então, vai ficar delta igual a menos 5 ao quadrado, menos 4 vezes 1 vezes 6, que vai dar lá no final delta igual a 1. Muito bem. Aí nós vemos aqui na segunda parte, né? X igual a menos b, mais ou menos a raiz de delta sobre 2a, que é igual a menos 5, mais ou menos a raiz de 1 sobre 2 vezes 1, que é igual a 5 mais ou menos 1 sobre 2. Aí nós temos que o x1 vai ser igual a 3, certo? Então, a nossa primeira raiz é 3 e a segunda raiz é 2. Portanto, as raízes são 2 e 3. Guardem isso. Raízes dessa equação, x ao quadrado menos 5x mais 6 igual a 0, são 2 e 3. Muito bem, pessoal. Agora nós temos. Então, aqui estão as raízes, né? Eu recoloquei aqui, x1 igual a 3 e o x2 igual a 2. Vamos ver o que acontece, pessoal. Então, olha só. Perceba. x1 mais x2, peguei as raízes e somei elas. Então, x1 mais x2 vai ser igual, né, a 3 mais 2, né, que é igual a 5. E, pessoal, x1 vezes x2, ou seja, o que eu fiz agora? Eu peguei essas mesmas duas raízes e multipliquei elas. Vai ser igual a 3 vezes 2, que é igual a 6. Então, x1 mais x2, elas somadas dão 5 e elas multiplicadas dão 6. Agora, pessoal, vocês conseguem perceber, aqui está a equação, ó, que produziu essas duas raízes. Agora eu quero que vocês respondam para mim. Podem ligar os microfones. Vocês conseguem perceber alguma, sem esse S, escrevi errado, relação entre essas duas coisas? Eu comi o entre. Perdão. Não. Não? Olha, veja um pouquinho. Vocês conseguem perceber alguma relação? Olha só. Aqui x1 mais x2 deu 5, x1 vezes x2 deu 6. O que tem aqui que é parecido com esses resultados? Tá bem fácil. O que tem aqui nessa equação que tem aqui também nesses resultados? Passou. Hein, pessoal? O 5 e o 6? Não sei. Isso, 5 e o 6. É óbvio assim. Olha só. O cara me acerta essa, não. Percebam uma coisa, pessoal. Quando eu somo as raízes, ela dá o termo B com sinal trocado. Percebam isso. Aqui deu 5, aqui o termo B é menos 5. Quando eu multiplico as raízes, ela dá o termo C, ou seja, 6.
Tá aqui, ó. Então, guardem isso. Vai ser muito útil para o decorrer da aula, tá? As raízes somadas dão o termo B com sinal trocado. As raízes multiplicadas dão o termo C. Beleza? Tranquilo? Maravilha. Então, vamos lá. Então, pessoal, vamos entender o motivo pelo qual isso é válido. O que é válido? Quando eu somo as raízes, dá o termo B da equação com sinal trocado, e quando eu multiplico as raízes, dá o termo C. Isso vai ser válido para qualquer equação quadrática satisfeita uma condição. Então, vamos lá, pessoal. Vamos entender o motivo pelo qual isso é válido. Toda equação da forma, que é uma equação quadrática, né, que a gente viu. Ax² mais bx mais c igual a zero, né? Com A pertencente aos reais estrela, ou seja, os reais diferentes de zero. B pertencente aos reais e C também pertencente aos reais. O que nós temos, pessoal? Nós vimos que para toda equação quadrática, nós conseguimos achar as raízes por meio dessa fórmula, não é? Que o x1 vai ser igual a menos b mais a raiz de delta sobre 2a, e o x2 vai ser menos b menos a raiz de delta sobre 2a. Não é isso que a gente faz? A gente separa lá o x1 e x2? Não é isso? Sim ou não? Juninho, você tá gravando? Tô gravando. Ah, Sim, tá bom. sim ou não? Sim. Sim, né? Então nós temos que esses caras aqui é a fórmula das raízes. Quando a gente faz lá pelo Bhaskara, né, pela fórmula de resolução de equações quadráticas, a gente chega que nós podemos obter as raízes por meio dessas duas fórmulas aqui, certo? Então, voltando, nós vimos que se nós somarmos as raízes, nós temos o termo B com sinal trocado, e se nós multiplicarmos, nós temos o termo C. Vamos ver se isso é verdade. Então, pessoal, o que a gente vai fazer? Vamos somar as raízes, né, a fórmula. Então, a gente vai pegar o x1 mais x2 e vai somar. O x1 é menos b mais a raiz de delta sobre 2a, e o x2 é menos b menos a raiz de delta sobre 2a. Vamos somar os dois. Então, aqui a gente vai fazer a soma de frações, de razões, né? Então, o MMC entre 2A e 2A é o próprio 2A. Então, eu posso simplesmente somar os numeradores, né? Os caras que estão aqui na parte de cima. Então, vai ficar menos b mais a raiz de delta, menos b menos a raiz de delta. Posso simplificar o raiz de delta com menos raiz de delta, né? Que eles vão se anular. Vai ficar menos b, vai dar menos 2b sobre 2a. Ó, menos b, menos 2b sobre 2a. Posso simplificar também o menos 2 com 2. Posso dividir por 2 em cima e embaixo. Então, vai sobrar o quê? Vai sobrar menos b sobre a. Menos b sobre a. Agora, vamos voltar ali, pessoal. Então, nós temos que x1 mais x2, quando eu somo as raízes, dá o termo b com sinal trocado sobre a. Vamos voltar lá no exemplo que a gente fez primeiro. Peraí. Ó, olha só, o que a gente obteve aqui? O que a gente obteve? A gente obteve o B. Quem que é o A nessa equação aqui? O A nessa equação é 1, não é? Aqui, ó. Quem multiplica o x² é 1. Então, nós obtemos o quê? Nós obtemos o 5. O 5 é o quê? O 5 é o B com o sinal trocado sobre 1. E é justamente isso que a gente obteve ali, ó. A gente obteve que x1 mais x2 seria igual a menos b sobre a. Então, aqui a gente obteve que 5. Então, o que acontece? 5 é justamente isso, ó. A gente fazer... Então, eu vou colocar aqui. Isso vai ser igual a... Deixa eu apagar esse pedaço aqui. Vai ser igual a b, ou seja, menos 5 sobre 1. Menos 5 sobre 1 vai dar menos 5. Né? Aliás, Juninho, o Alexandre tá falando que é pra você deixar ele entrar. tá, pera aí, eu tenho que sair aqui então. Tá, só um minutinho.